Aquela que passou para a história como a rainha louca de Portugal era mesmo louca? Quem era de fato a mãe de Dom João VI e avó do futuro imperador do Brasil, Dom Pedro I? Porque os detalhes da vida dessa fascinante personagem são pouco conhecidos pelo público e pouco explorados em livros. Quem vai responder a essas perguntas são as nossas convidadas de hoje, a historiadora Mari Del Priore e a psiquiatra Camila Magalhães Silveira, a quem eu dou as boas-vindas a este programinha de rádio. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu adoro esse programinha de rádio, também é um programão, não tem nada de programinha. Eu chamo de carinhosamente, esse programinha de rádio. Eu adoro fazer isso aqui, eu adoro conversar com gente e com vocês, tenho certeza. Mari já esteve aqui, né? Já, várias vezes, eu adoro. Eu gosto de saber histórias, e essa é uma interessantíssima, né, dessa personagem histórica. Vou mostrar aqui para os nossos espectadores, aliás, olha aqui, ó, a capa do livro, ó, dá uma sacada. Dona Maria I, as perdas e as glórias da rainha que entrou para a história como a louca. Mari, quero saber o seguinte, o que te fisgou nessa personagem histórica a ponto de você se interessar em escrever um livro? Essa mulher é um mito, né? Primeiro que ela é chamada de louca pelos republicanos, que também, os republicanos portugueses, que da mesma maneira que os nossos aqui, enxovalharam a sua família real. Então, Dom João VI vira aquele gordo comedor de coxinha de galinha, coitado da Carlota, uma ninfoma, né? Carlota Joaquina, e a Maria, obviamente, acharam que ela era louca. Então, despir esse mito e encontrar por trás dessa mulher uma super soberana. Todo mundo adora, cada vez que a rainha da Inglaterra passa naquela carruagem que parece uma abóbora dourada, essa mulher era fenomenal, além de ter sido uma governante espetacular, que vivia no meio do seu povo, fazia peregrinações descalças ali ao lado dos pequeninos portugueses, estava com eles nas igrejas, nas festas religiosas, nas quermesses, uma figura realmente muito querida, a ponto de quando ela começa a ficar doente, os portugueses acharem que ela estava sendo envenenada pelos seus desafetos na corte. Então, uma mulher fantástica, super bem casada, diferentemente das outras, que casavam sempre com jaburu, com alguém que não conhecia, com gente que não gostava. Ela casa com um cara que era 20 anos mais velho do que ela. A gente vê na documentação que eles têm, inclusive, uma vida sexual muito legal, muito ativa, né? E um bando de filhos, muito voltada para a família e que começa a ter perdas. E eu estava conversando com a Camila, quer dizer, você perder entes queridos é diferente de perder o brinco, bater com o carro, perder o namorado. Quer dizer, esse é um tipo de sofrimento. Mas você perder pessoas que você realmente ama e ela perde em fileira. A avó, que era a ideóloga política dela, a mãe, a conselheira, o marido que ela amava desesperadamente, o filho mais velho, que seria o rei de Portugal, que morre muito jovem, mas que famílias aristocráticas, conspirava contra a mãe, com uma faca escondida no bolso o tempo todo, porque queria que essa mãe desaparecesse para ele virar o rei. Perde a filha, com quem ela tem uma correspondência adorável, ela amava essa filha. Perde o genro, que era o melhor amigo dela, perde o pai do genro, que era o grande amigo também com quem ela se correspondia. Meu Deus, eu já tô em depressão agora. Não, mas é profundo. Mari, peraí, antes de se avançar nessa história, você já tá antecipando, dando spoiler na nossa pauta aqui. Completa aqui com essa mulher, eu tô com ela no fundo do poço, eu posso crer que é possível ser tudo isso sendo louca ou não? Não. Porque a loucura tem... Achei injusto chamar a Maria de louca. A loucura tem graus diferentes, mas não tem grau... Todo mundo não é um pouco louco? Posso emendar, então? O conceito da loucura historiador de plantão. Posso emendar, porque acho que tem a ver com a pergunta do Edgar. A história pode ser machista? Porque eu não sabia nada disso sobre ela, sobre andar de pé descalço, sobre as peregrinações, mas sei que ela é louca. A história pode ser machista também? Só pra emendar. Tudo pode ser machista, né? E nessa época eu lembro, quer dizer, até hoje, Portugal é uma sociedade extremamente patriarcal, onde a figura de uma mulher rainha... Gente, nós nunca tivemos mulher rainha, né? Só a Elizabeth lá na Inglaterra, a gente fica com inveja. Tivemos a nossa Dona Maria, que era rainha. Não era, como diz o dicionário, a esposa do rei, nem a segunda peça do xadrez. Ela era a rainha, ela mandava. Na hora que ela fica sem o seu macho do lado, que o rei morre, o Dom Pedro, aí a conspiração dentro do palácio começa, né? Não pode uma mulher sozinha governar esse país. Então tem machismo, sim, tem essa vontade de fragilizar a mulher a ponto dela não poder governar muito forte nessa história. Tem toda a razão. Doutora Camila, você já disse pra gente que acha injusto esse rótulo aí de louca, né? Ao ler o livro, né? O que você, como psiquiatra, pensou a respeito do estado mental, sim, digamos assim, de Dona Maria? A concepção da loucura, ela vem de muitos séculos já, e as pessoas, elas foram denominando
examinando historicamente as pessoas que tinham sintomas diferentes do esperado, um comportamento diferente do esperado, através de diversas interpretações. Então, isso, inclusive, é o que prejudica a compreensão da pessoa que tem um problema de saúde mental até hoje. Então, é bom esse exemplo, por isso que eu disse que é injusto, porque hoje em dia a saúde mental, se você não entender a história, você tem rapidamente uma interpretação para a loucura muito vazia, mas quando na verdade a gente percebe aqui que ela tinha sintomas importantes, vivências importantes, ela passou por muitos sofrimentos, como a Mary falou, né? A gente consegue perceber que ela não só não dormia, gritava e tal, mas ela tinha uma oscilação, né? E ela veio vindo, isso não foi uma manifestação cedo na vida, por isso que eu achei injusto. Quer dizer, ela passa por uma educação interessante, ela consegue ter valores. Ela é esportiva. Ela é uma mulher super esportiva. Ela oscila, assim, ela só adiante, né? Ela tem muita energia, ela tem muito sentimento, ela tem muito respeito. Eu estava falando com a Mary a questão, quando a filha está grávida e ela está para perder o marido, ela poupa a filha um tempo todo, ela tem essa crítica, essa consciência. Deixa eu saber uma coisa que fico intrigado aqui entre essas duas possibilidades aqui. O Fefito traz uma questão que me ocorreu também, né? Paulinha fala que, olha, a tua mulher sempre quando se levanta ou tem uma posição mais veemente, é tirada de, descontrolada. Tem um pouco isso, que acho que está embutido na pergunta do Fefito, quando ele fala assim, a história também não é machista, os documentos, a forma como se repassou a história verbalmente, que depois ficou escrita e registrada. Como é que a gente chega num ponto próximo à realidade mesmo do que foi a Dona Maria? Porque vocês já estão se antecipando, dizer, eu acho injusto, isso também não é certo e tal. Eu pergunto porque na documentação histórica tem, pela coroa de Portugal, um encaminhamento a um médico inglês. Dr. Willis. Que trata o Jorge III. E que a dinastia lá dos Bragança falava, olha, você vai receber aqui a Dona Maria, pedimos sigilo para isso e qualquer quantia em dinheiro oferecemos para que isso seja resolvido. E tinha lá as questões da época, né, de cura, com sangria, até camisa de força se falava. Interessante. Então, o que a gente pode se nortear e entender como uma coisa mais razoável, próxima à verdade do fato ali? Tá, porque assim, a melancolia, a tristeza, ela é descrita assim há 400 anos antes de Cristo, ou seja, o que é um sofrimento, né? A manifestação de tristeza verdadeira, profunda, e essa interpretação da época, depois, contemporaneamente, deu lugar aos sintomas da depressão, por exemplo. Sim. Então você entende a profundidade do sintoma a partir do tamanho do sofrimento que esse indivíduo tem, porque tristeza todos temos, né? Uma questão é um sofrimento, um mal-estar, a outra questão é um sintoma propriamente dito. No caso dela, ela passa a ter sintomas importantes, né? A descrição, por exemplo, da melancolia, que é super antiga no mundo, ela, claro, na época ela tinha uma interpretação com os humores do corpo, que eles diziam, então por isso que é melancolia, né? A bile negra. Achava-se que uma manifestação no corpo produzia um sintoma mental. E para isso, os tratamentos também foram evoluindo a partir das interpretações históricas. Então, um tratamento no passado que podia passar, primeiramente, uma interpretação de loucura e que era motivo de chacota, depois foi passando por uma interpretação moral e depois passou por uma interpretação sintomática por parte da medicina. Então, a medicina começa a perceber que não, que determinadas vivências poderiam produzir ou fatores genéticos, ou fatores vivenciais, ou uma série de complicações, e ela teve uma série delas, quer dizer, ela não passou uma vida louca, né? É o que a Mary falou, ela passou por muito sofrimento. Depois das perdas dela, né? E tem um pano de fundo também, estava até comentando isso com a Camila, que é espetacular. Portugal, nessa época, estamos aí no barroco português, Deus existe, está presente, nos vê, e o diabo também. Na interpretação, digamos, teológica, a melancolia nada tem a ver com bilis negra, tem a ver com o fato de que a serpente no paraíso, enquanto Eva mordia a maçã, ela bafejava em cima de Adão essa doença que ele vai transmitir para a humanidade. Essa doença é uma doença diabólica. O diabo está presente em você. É dessa forma que os médicos portugueses vão analisar a melancolia nessa época. É a presença do demônio no corpo da pessoa. A pessoa está possuída. Ora, uma das características incríveis dessa rainha era a religiosidade dela, que era a religiosidade do povo dela, com quem ela conjugava essas festas, essas manifestações de alegria, de piedade, de religião.
Quando ela começa a se sentir mal e ela não consegue debelar, digamos, essa tristeza, sair dessa tristeza, ela que era uma mulher que montava cavalo, nadava, era super ativa, quer dizer, era uma mulher fisicamente muito forte, o que ela entende, o que ela interpreta é que o diabo está nela. E ela, sendo católica como era, não consegue admitir essa culpa. Outra coisa que eu falei... recolhe e se deprime. Começa a se deprimir. E outra coisa também que eu comentei com a Camila. Nós hoje, né, os nossos mortos, eles saem da UTI direto lá para o incinerador, uma caixinha, acabou a história. O luto naquela época era uma coisa totalmente diferente. Muito, quer dizer, assim. a pessoa ficava ali se perguntando, mas meu Deus, por que me levaram ele? Meu Deus, por que eu sou culpada desta morte? Quer dizer, a culpa também... relativa à perda das pessoas, ela só podia imaginar que lhe tiraram 9 entes adorados, né? Ela se sente, inclusive, mutilada, porque ela tinha cometido algum pecado. E como ela, tão boa, que passava o tempo todo distribuindo esmola, construindo igreja, por que ela? Então, essa coisa da culpa também introjetada nela, Sim. eu acho fascinante. Inclusive está até nos dias atuais, porque eu tenho muitos pacientes hoje em dia que têm depressões graves, severas, e que a família demora para dar uma condição médica para aquilo, porque ela tem uma interpretação que, olha, deve ser alguma coisa que você fez, que você não é merecedora. Quer dizer, e uma interpretação religiosa. A imputação ou espírita, da culpa, né? É muito comum. Deixa eu colocar aqui na conversa com a gente o jornalista e escritor Lucas Berlanza, que está com a gente comentando aqui em vídeo. Lucas, e aí? Manda a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta para a professora e uma pergunta para a doutora. Posso chamá-la assim? Não, eu não quero ser professora de nada. Sou contadora de história. É o seguinte, primeiro para a contadora de histórias. O reinado da Dona Maria I começa com uma atitude de rompimento drástica com o que vinha acontecendo antes, que foi mandar pastar o Marquês de Pombal. Muitos cientistas sociais, historiadores que eu respeito, o professor Antônio Paim, por exemplo, falam do Marquês de Pombal como uma figura importante na consolidação do que seria a cultura política do Brasil, essa ênfase num Estado patrimonialista modernizante, uma burocracia modernizante, e ele teve um impacto muito grande na questão do ensino. Muitos questionam as atitudes dele em relação ao ensino básico, com o banimento dos jesuítas, mas o fato é que ele modernizou a Universidade de Coimbra e implantando ali muito da mentalidade técnico-científica, do despotismo esclarecido, e isso formou a mentalidade daquela elite que faria a emancipação nacional. Então eu queria ouvir da historiadora a respeito desse rompimento, se as razões do banimento do Marquês de Pombal por Dona Maria I tinha um fundamento, se ela tinha alguma razão de ser e que implicações teve essa ruptura. E para a psiquiatra, eu queria perguntar o seguinte: o que nós vimos aqui, grosso modo, foi uma avaliação com base nos documentos históricos, nos registros históricos compilados, do comportamento da rainha. Eu queria saber se ela tem experiência em outras ocasiões fazer avaliações do comportamento ou da psicologia de personalidades históricas com base nos dados. Qual é a diferença fundamental em se fazer isso em relação a alguém que já morreu, que a gente só tem acesso através da história, em comparação com seus pacientes? Olha, o Pombal realmente é uma figura que hoje vem sendo muito relativizada. Quer dizer, essa tentativa dele de modernização do Estado português... Primeiro que as famosas aulas régias que ele instaura aqui não dão certo. Nós não temos nem professores, nem escolas, nem coisa nenhuma. Quer dizer, eu diria que há um projeto muito interessante, mas esse projeto dificilmente é colocado de pé. E depois, ao longo da história do próprio terremoto de Lisboa, o que se sabe é que ele se enriqueceu brutalmente ali, reconstruindo a cidade. Então, eu diria que é uma figura que a gente tem que relativizar. E ele tem em relação a Maria... um gesto que eu diria que é definitivo para o rompimento entre eles, que é a do massacre da família Távora, que ele inventa. Isso é um fake news da época, que é uma coisa incrível. Quer dizer, ele pega inimigos, que ele achava inimigos de Dom José, dessa modernização de Portugal, e ele simplesmente em praça pública faz um espetáculo de execução absolutamente horrenda, pessoas tendo os ossos esmagados nas rodas e queimadas vivas, enfim, uma história que está no livro contada, e a Maria não é absolutamente alheia à tentativa de modernização, tanto é que ela aproveita essa nova burocracia, essa burocracia modernizante que o Pombal vai construir. Ela se cerca dos ministros aristocratas, que ela já conhecia, lógico, ele laico, ela muito religiosa, mas ela vai aproveitar tudo de modernizante que o Pombal trouxe para o Estado português. E isso é muito pouco conhecido, e disso eu falo no livro.
Ok, muito interessante, porque essa pergunta, ela faz com que o psiquiatra sempre esteja olhando o que acontece no Congresso. Recentemente, agora de psiquiatria, a gente estava olhando Amy Winehouse, o Garrincha, vários casos a gente pega, inclusive, retrospectivamente para avaliar e tentar entender como a gente veria esse quadro e como até nós trataríamos, né? E no caso dela, obviamente, não é igual você estar diante frequentemente do paciente, só que você sempre compila uma série de dados para dar um diagnóstico. Os aspectos genéticos, a Mari até estava falando que ela vai fazer uma genealogia aí, uma compreensão histórica, né, dessa família, porque havia muitos casamentos endógenos, né, então, endogâmicos, desculpa, ou seja, casamento de sobrinho com tio, inclusive do irmão com a tia, algo que predispõe uma série de prejuízos, além da própria manifestação genética, sintomas que você vai avaliando, o prejuízo que o sintoma vai tendo na vida do indivíduo, a gravidade do sintoma. No caso dela, por exemplo, eu nem diria que ela teve uma depressão melancólica, mas eu acho que ela era o que hoje, nos dias atuais, a gente denominaria como um bipolar, né? Sim. Porque ela tinha, inclusive, o quadro psicótico que ela vem a ter, que são as visões do pai pegando fogo, tal, coisas que ela assistiu, né, na vida dela, na infância, exato, mas que ela manifesta lá na vida adulta, é próprio de um quadro de humor que não começa logo na infância, começa assim no meio da vida dela e vai acompanhando no decorrer do tempo. São sintomas graves, importantes. Tinha uma interpretação muito religiosa e o fato dela ser bastante católica e ter uma educação muito rígida nesse sentido, e os valores que ela tinha também faz com que o sintoma ganhe um corpo diferente, né, por conta da própria interpretação que a pessoa tem. Hoje, a gente, inclusive, ajuda o paciente a não levar por esse lado, né, não se culpabilizar. E a culpa, que é um dos sintomas da depressão, que os principais são depressão e anedonia, quer dizer, anedonia é total perda do prazer, e o que ela gostava de fazer, andar a cavalo, ela deixa de fazer, então ela passa a ter o sintoma de anedonia, e aí em determinados momentos, diante de tanto sofrimento e tantas vivências, o que também é importante na psiquiatria para você conseguir entender como um transtorno se manifesta, por que ele começa, por que ele eclode. No caso dela, ela tem a gravidade de um sintoma que perturba ela, né? Então, o que eu diria, ela tem sim um lado bastante, quando deprimia muito, mas também tinha um lado de uma exacerbação do humor e um outro lado. Mari, dessas perdas que você falou, né, que foram várias, dá para destacar alguma assim que tenha mais mexido e moldado um pouco dessa mudança de comportamento dela? E eu queria também perguntar para a doutora como é que está hoje essa relação com o paciente também com relação ao luto, né? Porque cada vez mais a gente vê pessoas entrando em depressão por causa de um parente próximo que morreu, enfim. Olha, ela tinha uma relação incrível com o marido. Esse marido estava predestinado a ser marido dela pelo avô, pelo famoso Dom João V, que todo mundo conhece, foi aquele rei do ouro que vinha do Brasil, tinha uma amante com a qual ele tomava banho numa banheira de ouro, enfim, é uma figura um pouco caricata, mas que queria absolutamente que a Maria ascendesse ao trono, e para garantir essa ascensão, ele diz, olha, você vai casar com o meu filho mais moço, que ele preferia ao filho mais velho. É um pouco shakespeariano. Essas famílias, hoje quando a gente vê aí a família inglesa se pegando, o William e o outro lá, os dois irmãos, é gozado a gente imaginar que essas famílias não são absolutamente harmoniosas e que existe muita tensão entre elas. Então, o Pedro, que era o filho jovem do Dom João V, era o filho preferido. Ele levava para tudo, que acompanhava ele para baixo, para cima, e o Dom José, que é o pai da Maria, é o chato, é aquele filho complicado com quem o pai tem a relação espinhosa. Então, o avô determina esse casamento e ela está prometida a ele. Embora ela não fosse uma mulher bonita, era uma mulher classuda, a gente está vendo aí na imagem, na fotografia, ela teve alguns suspirantes que foram lá pedir a mão dela em casamento, mas ela estava determinada a casar com esse tio. E eles têm uma relação muito legal, eles são realmente muito amigos, eles têm um projeto comum, que é esse projeto de valorizar a velha aristocracia e a religião em detrimento dessa burguesia em ascensão que o Pombal havia, de certa maneira, moldado, né? Ô Mari, como é que a vinda para o Brasil mexeu com essas relações? Olha, ele já estava morto, ela já estava viúva, ela já estava deprimida, ela está afastada do trono há 6 ou 7 anos. O filho dela, o Dom João VI, que é o pai do nosso Dom Pedro I, tem paixão por essa mãe, tenta protegê-la, embora queira também assumir o trono, mas tenta protegê-la de alguma maneira. E ela vem, e ela há inclusive relatos
relatos que durante a viagem, naquele momento em que o vento parava de tocar ali as embarcações... Calmaria. Calmaria. As netas, a Carlota e a Joaquina, que adora essa sogra, vem visitá-la com os netos, quer dizer, ela tem uma vida ali aparentemente normal. Chega aqui, demora um pouquinho a desembarcar, porque ela detestava o estouro dos foguetes e dos canhões, mas depois vai para o Convento da Ajuda, que aliás eu aproveito aqui dizer para os nossos ouvintes que a Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro está restaurando o Convento da Ajuda para, inclusive, tornar um local de visitação ali, o quarto, as dependências da Dona Maria, e não há, isso que é incrível, não há um relato de um viajante, de um diplomata, de ninguém, nenhum jornal, que naquela época já existia, de passar pela rua ali na frente do convento e ouvir gritos da rainha. Né? Quer dizer, não há isso, não há manifestação. Nós só temos uma manifestação, né, de uma rainha gritando, descabelada, que é de um, sei lá, um embaixador ou um cônsul inglês que havia nesse estado. Doutor, e a questão do luto? Só respondendo então a questão do luto, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o tratamento medicamentoso que faz o indivíduo se reparar. O que permite a reparação do sujeito é ele se colocar diante do sofrimento para ele elaborar isso. E no luto, o luto é necessário. Então a concepção que a gente tem de luto hoje em dia é que ele pode durar até 6 meses, nos 2 primeiros meses ele é necessário, você tem de vivenciar aquilo. E tem o luto real e o luto simbólico. Muitas vezes as pessoas ficam anos e anos tentando realizar como que ela quer o corpo dela ser para o outro, a perda de um ente querido, a perda de um namoro, quando na verdade ela precisa elaborar essas perdas para ela conseguir transpor o sintoma da tristeza. Olha aqui, muito mais desse conteúdo aqui que compõe o nosso papo, você vai encontrar em Dona Maria I, As Perdas e as Glórias da Rainha, que entrou para a história como A Louca, de autoria da historiadora Mari Del Priore. E conversando com a gente aqui também a doutora, a psiquiatra Camila Magalhães Silveira. Obrigado, viu? Ó, o livro está aqui. Não ó, é você mais que Maria Louca, né? Que a gente vai querer que não é seja. Maria. Vai ser Maria... Grande rainha, mãe bondosa. dolorosa, né? Mãe dolorosa. Tá aqui, ó, você que nos acompanha em imagem está vendo aqui a capa do livro em minhas mãos. Lançamento previsto, como é que é? Tem coquetel de lançamento? Não, pessoal, eu tenho, graças a Deus, tem muitos leitores, o pessoal já está comprando, já está gostando. Eu chamo ela de maricota, eu Eu adoro sou um maricota. deles, já falei que tenho coleção dos seus livros. Eu tenho uma confidência aqui, a Mari falou que estava sem o livro, mas a Camila acabou salvando o exemplar porque a Mari deu pro taxista, que pediu bom, eu dava pro um taxista. exemplar para ela. Obrigado, viu, Eu que gente? agradeço a vocês todos. Obrigado.